a instrução normativa que teve a quarta leitura na sessão passada. Em votação. A instrução que teve a última leitura na sessão passada de terça-feira sobre lei. Sim. Foi votado em duas, mas parece que ficou uma. Que é essa. Projeto do ato normativo da relatoria da excelentíssima senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Traz diretrizes quanto à aplicação de recursos públicos para a promoção das festividades juninas no âmbito dos municípios alagoanos. E em votação. Em votação. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhora presidente, com aquela alteração que eu sugeri, que ao invés de... ainda entendo os senhores, respeitando a opinião dos colegas, que fosse a vedação daqueles municípios em que estivesse decretado o estado de emergência, seja pela questão da seca ou pela questão das chuvas. Nesse sentido, que seria, apesar de ter uma recomendação que se evitasse o uso fora daquelas autorizações normais diante desses estados excepcionais, excelência. É nesse sentido que eu voto. Conselheira substituta, doutora Raquel. Eu agora fiquei com dúvida de como está sendo aprovada a resolução. Se é com essa sugestão que se foi acolhida ou se não foi. Olha, como a instrução foi apresentada por nós, nós entendemos, a presidência entende que a vedação, a proibição, ela foge à nossa competência. Então, nós entendemos que o tribunal, ele recomenda que não seja feita daquela forma, né? Que eles procurem obedecer às recomendações que o tribunal determina. No entanto, textualmente, proibir foge à competência da Corte. Então, nós mantivemos o nosso posicionamento. E o conselheiro Anselmo apresenta a sugestão dele e nós mantivemos o nosso entendimento. Unicamente naqueles municípios onde haja a decretação desse estado extraordinário, essa situação extraordinária de emergencial, porque poderá permitir a contratação sem utilizarmos procedimentos licitatórios adequados. É nesse sentido, minha proibição só quanto a isso. No outro, a recomendação de Vossa Excelência, adiro, concordo, mas que em municípios onde tem esses problemas, que não faça, ou faça utilizando os procedimentos corretos. Pronto, eu acho que eu evoluí um pouco. Eu acho que fica mais claro. Nos termos das recomendações, consta essas... Na verdade, Excelência, eu tenho que fazer aqui o meia-culpa, que quando eu sugeri, Vossa Excelência me solicitou que eu fizesse formalmente. E eu não fiz. Fiz apenas registrado aqui na sessão, como estou fazendo agora. Mas, eu aqui, até por uma questão de confiança, que todos devemos ter uns nos outros, eu posso passar o texto de uma forma inteligível, mas da forma em que nós estamos discutindo, que essa vedação seria só para esses casos excepcionais. E ainda assim, se forem contratar, que utilize os procedimentos adequados, não se utilize vamos dizer assim, contratação direta. Com a palavra, doutor Enio. Mas, conselheiro Anselmo, acho que, na verdade, em qualquer situação de decretação de emergência, as despesas que podem ser efetuadas sem licitação são aquelas para atender a situação emergencial. Concordo com Vossa Excelência, só que nós temos aqui vários processos de decretos de emergência, eu estou falando do aspecto prático da situação.
vários decretos de emergência com inspeções logo com tudo, onde verificamos festas de carnaval, tudo isso, inclusive constando da própria fiscalização. Essa é a minha preocupação maior, é essa. Então, acho que é uma forma de conciliar. Então, acho que o entendimento da presidência com o entendimento do conselheiro Anselmo, mas eles são convergentes. Não, perfeitamente. Eu acredito, então, que se fosse colocado um parágrafo dizendo o seguinte: as despesas com festividades juninas, elas não poderão ser dispensadas de licitação por intermédio dos decretos de emergência. Isso obedece a legislação. Eu acho que já não pode, mas assim, como forma de deixar mais evidente, poderia ser feito um parágrafo dizendo isso, que as despesas com festividades juninas, elas têm que obedecer à tramitação regular da Lei 8666, não podendo ser dispensadas em virtude de decretos de emergência porventura editados pelos municípios. Perfeitamente, eu não concordo. No artigo 3º da instrução, ele diz textualmente: as contratações, caso ocorram, deverão sempre observar o que determinam as normas sobre licitações e contratos públicos, sendo obrigatória ainda a publicação de todos os atos no portal eletrônico dos respectivos municípios para efeito da mais ampla divulgação e controle. Então, nós entendemos que ela já está... Não podendo o município excetuar esta regra em função da regra emergencial. Exatamente, eu acho que aí conseguia. Eu acho que é só o aclaramento. Eu acho que o texto está completo, está correto. É uma questão para não gerar quaisquer dúvidas, mas aqui eu posso excetuar... Não, nem isso aqui eu posso. Acho que ficaria... É só um aclaramento do texto, acho que... Pode até botar uma vírgula, sendo vedados aos municípios a dispensa dos procedimentos licitatórios em virtude de decretos de emergência editados. Já colocar o texto nesse sentido, para ficar expresso. Apesar de não precisar, seria uma... Não é legislação, uma redundância. É redundância. Nós entendemos também que o momento para a alteração seria até a quarta leitura. A quarta leitura já foi concluída. Nós estamos no momento de votação. Mas a sugestão foi feita, Excelência, registrada em ata. Então, ela tem validade, mas o pleno é pleno, é autorizado a decidir a respeito. Eu entendo que, da forma como está posta, ela contempla toda... vamos dizer assim, o intuito, o que está a pretender o tribunal, que é alertar o gestor que no período que se inicia, ele tenha e observe todos os cuidados que a legislação pertinente determina, né? No mais, eu entendo, continuo no entendimento de que foge a nossa competência a vedação porque aí já estamos adentrando na competência e discricionariedade do gestor. Mas continua a deliberação do pleno. Eu voto? Sim. Eu acho também que está suficiente, senhora presidente, embora eu acho que o acréscimo deixaria mais claro e, portanto, não prejudicaria, ajudaria, mas eu acho que do jeito que está, atinge e diz tudo que precisa ser dito. Com ele, a gente pode fiscalizar e cobrar o ofício e a recomendação que fizemos. Eu acho que é suficiente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Da mesma forma, conselheira Raquel, acompanha. Então, aprovada a instrução como trazida a pleno. Passamos, então, ao expediente, facultando a palavra à conselheira e aos conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia para relatar conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, especialmente neste plenário. Excelências, inicialmente, já invertendo a forma que usualmente faço,
eu quero retirar de pauta o processo 3695 de 2006, que é um voto vista numa prestação de contas do gestor do município de Coruripe, 2005, em razão da ausência do conselheiro Otávio Lessa, que é o relator originário, senhor presidente. Assim, sendo excelências, como esses dois processos foram adiados da sessão passada e nós ficarmos adiando definido, não tem sentido, então, uma questão até de validade, de não obscuridade nos trabalhos desta corte, é melhor que nós repautemos, para dar a maior publicidade possível. Sendo assim, excelências, eu passo ao processo 4064 de 2007, que se trata de um recurso interposto pelo gestor à época do município de Viçosa, exercício financeiro de 2005. Aqui o recurso são declaratórios. Eu vou ler aqui para que fique mais claro para Vossas Excelências. Trata nos autos do processo 4064 de 2017 de embargos de declaração interposto pelo senhor Pélix Vasconcelos Brandão de Almeida, na qualidade de prefeito de Viçosa, exercício financeiro de 2005, insurgindo contra o parecer prévio emitido nos autos do processo 4632 de 2006, na sessão plenária de 7 de março do corrente ano, que teve sua publicação em 9 de março, no qual fora recomendada a rejeição e reprovação de suas contas de governo à Egrégia Câmara Municipal. Especificamente, as alegações recursais trataram de não ocorrência de intempestividade na apresentação da defesa, explicações justificativas por meio do TC 1994 de 2013, não efetivação por parte do recorrente de qualquer alteração, remanejamento de dotações orçamentárias previstas na LOA, utilização da portaria STN número 447 de 2002, da ausência de arrecadação da dívida tributária, da contabilização das provisões matemáticas previdenciárias, do suposto descumprimento do limite constitucional de educação e da inexistência de descumprimento do mínimo de 60% legalmente estabelecido com o pagamento do magistério. Os autos seguiram ao Ministério Público, que provavelmente irá se manifestar. Este é o nosso relatório, senhora presidente, e acreditamos que há, inclusive, inscrição para a defesa do... Não. Então, com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, senhora conselheira, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do despacho número 75, 2017, e o entendimento do procurador foi no sentido de que, tendo em vista tratar-se de embargos de declaração numa prestação de contas relativa ao exercício de 2005 e tendo em vista a orientação firmada em 2011 pelo plenário desta Corte, no sentido de que os processos de prestações de contas anteriores ao exercício de 2010 não devem ser remetidos ao Ministério Público, ele entende que, como o acessório segue o principal, o recurso também não deve haver manifestação do Ministério Público no presente recurso. É essa manifestação, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Marcelo. Excelência, passando na análise da competência, eu queria pular esta etapa, porque está claro, prestação de contas, jurisdicionado, Tribunal de Contas, plenário, a competência aí é ululante. Da admissibilidade, os embargos interpostos preenchem os requisitos de emissão legal, regimental, previsto no artigo 54, nossa lei orgânica, artigo 16 do regimento interno, especialmente quanto à atenção ao prazo para a sua interposição,
e quanto ao cabimento para dirimir contradições, omissões e obscuridades. Desta feita, entendemos, evidentemente preenchidos requisitos aqui marginais, conhecer os embargos de declaração em virtude do atendimento dos requisitos a estes impostos. Outro? Tem uma alteração? Só nesse sentido aqui, só nesse sentido. Como se eu não tinha lido aí. Porque na essência procedimento. Não, tá, tudo bem. É só uma palavra, né? Isso. Tá. Excelência, tendo em vista que o preenchimento dos requisitos da admissão recursal, adentramos ao mérito para esgotar ou aqui tentar contra-argumentar as alegações aduzidas pelo recorrente, como forma, evidentemente, de defender ou de aqui resguardar e até privilegiar a necessária dialética processual. Da tempestividade da defesa, explicações por meio do TC 1994 de 2013, que foi uma alegação do recorrente. O recorrente alega, excelência, que a defesa, explicações nos autos do referido processo, foi tempestiva, apontando contradição na contagem do prazo, visto que a data final para a apresentação da defesa ocorreria no dia 12 de fevereiro de 2013, porque, por tratar-se de uma terça-feira de carnaval, transferir-se para o dia útil subsequente, ou seja, 14 de fevereiro de 2013, evidentemente com a quarta aí no meio, excelência. Tem razão nesse aspecto defendente. Apesar disso, da razão da questão do prazo, apesar disso, não houve nenhum prejuízo ao gestor, pois não existiu aplicação de qualquer sanção e o conteúdo da sua defesa apresentada foi integralmente considerado para a formação da convicção do relator, que veio a resultar no voto parecer aprovado pela Corte de Contas. Independente naquele momento eu ter dito que foi intempestivo, mas pelo próprio princípio da verdade real, material, nós consideramos todas as informações trazidas na defesa do gestor. Da não efetivação de alteração, remanejamento de dotações orçamentárias previstas na LOA. Alega o defendente a inexistência de qualquer conduta concreta sua que redundasse em alteração, remanejamento de dotações estabelecidas na LOA, Lei Municipal 719 de 2005, mesmo existindo previsão normativa para tanto, previsão essa constante na LOA. O parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição de 88 é taxativo, quando prescreve que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Daqui, excelência, evidentemente, mesmo que não haja qualquer alteração por desplante próprio do gestor, a gente não deve esquecer que a iniciativa desse projeto é do próprio gestor. Então, quando esse projeto é encaminhado dessa forma, já fere o princípio constitucional aqui posto. É nesse sentido. E, a título de argumentação, foram feitas várias alegações, algumas delas de mérito, ou seja, que nos levou a entender de uma forma este pleno a votar conforme o relator entendeu, e outros que são apenas adornos, que não entraram no mérito da questão aqui discutida pelo Tribunal de Contas. A gente, em regra, evidencia vários achados, se for o caso pela reprovação, apenas aqueles mais relevantes é que nós consideramos para reprovar, ou, melhor dizendo, emitir um parecer prévio opinando pela rejeição das contas, sendo o caso, excelência.
da Portaria 447 de 2002. A defesa alude que o relator não apontou se é correta ou não a sistemática utilizada pela municipalidade no registro de créditos a receber da União e do Estado. Aqui, na verdade, até entenderia que, tecnicamente, o defendente devesse ter usado o termo correto, restos a receber. É uma expressão aí esdrúxula, mas é o que caracteriza isso. Mas aqui, na verdade, também, nós não estamos nos balizando pela utilização ou não. Como há registro contabilizado, o que nós aqui questionamos foi: o relator solicitou explicações ao ex-gestor e destacou que não havia comprovação nos autos quanto aos valores contabilizados, nem do seu potencial recebimento, mesmo após a defesa do ex-prefeito, mesmo considerando sua defesa. Quaisquer contabilizações, quaisquer aqui é mais lucros, tem um ponto bem aqui. Item 13, quaisquer. Quaisquer contabilizações, créditos a receber, seus recebimentos, devem ser feitas em substrato idôneo, documento comprobatório. E quando assim não acontece, resta mal ferido o preceito contido na alínea E do item 212 da NBC-T 2.1, das formalidades da escrituração contábil, aprovada pela Resolução CFC 563 de 83 e alterações posteriores, senhora presidente. Então, nesse aspecto aqui, é meramente a questão de não ter documentação comprobatória desse lançamento, mesmo porque, em regra, há uma espécie de jogo de valores. Em um momento se coloca como crédito a receber, e em regra o que temos observados em várias prestações de contas. No momento posterior, outra prestação de contas, esses valores eles são estornados. Então, isso leva a crer que, a não ser que exista documentação comprobatória do direito do município a receber aquilo, isso foi solicitado pelo relator, nós não temos condições de afirmar que aquilo constitui ou foi uma contabilização lastrada em documento idôneo, ou seja, documento comprobatório. Da ausência da arrecadação da dívida ativa tributária. Alude à defesa que não for apontado o ato, metodologia e o fundamento para concluir sobre a renúncia de receita, haja vista que a lei de regência não prevê, isso aqui é a argumentação do defendente, a lei de regência não prevê a comparação entre a receita prevista e arrecadada como paradigma para tanto. A argumentação aqui, ela me parece profundamente infeliz. Como que eu verificarei se houve arrecadação ou não, se eu não tenho um referencial para comparar aquilo que está escrito com aquilo que eu arrecadei? Como é que eu poderia fazer esta estimação? Como é que eu poderia fazer este cálculo? Evidentemente que só poderia fazê-lo pelo demonstrativo que ele é obrigado a mandar ao Tribunal de Contas, e assim foi feito. O rol espelhado no parágrafo 1º do artigo 14 da LRF, segundo Marcos Alves de Andrade, no artigo Renúncia de Receita face à Lei de Responsabilidade Fiscal 2003, afirma que é um rol exemplificativo, então, as várias possibilidades. Inclusive, aqui, quero citar de uma leitura há algum tempo, eu aqui não posso dizer quem foi o autor, que em uma situação hipotética, o município, ele ofereceu subsídio para que determinada empresa se instalasse naquela região. Muitos não pode que é renúncia de receita, mas o problema é que esse município nunca tinha arrecadado essa receita que ele daria a esta isenção. Então, a rigor, pela interpretação legal, não estaria dentro da questão de renúncia de receita. É a situação que eu trago para exemplificar e dar mais informação. O que não acontece no caso. Sendo a omissão na cobrança da dívida ativa considerada renúncia de receita, vez que o prefeito não tomou qualquer providência
para arrecadar os recursos inscritos sobre este título, contrariando a regra disposta no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, em pese, normas estabelecidas no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 e até com outras condutas aqui. Eu não vou fazer juízo de valor quanto à questão temporal, apenas estou relatando o elemento fático e até conduta em tese tipificada, por assim dizer, no inciso 10 do artigo 10 da Lei 8429 de 92. Da contabilização das provisões matemáticas previdenciárias. Esta contra-argumentação nossa aqui, ela vai fechar o raciocínio com relação à questão da portaria 447 de 2002, porque é algo que acontece com o que eu li aqui, expus, quanto à portaria da STN 447 de 2002. Alego defendente, em relação ao tema, contabilização das provisões matemáticas previdenciárias, Excelência, que o relator apontou ter existido descumprimento por parte do recorrente das formalidades dos registros contábeis explicitadas nas normas brasileiras de contabilidade, NBCT, mas não especificou qual norma contida ou conduta concreta atribuída ao recorrente. Aqui eu entendo que há um equívoco da defesa, uma vez que o item do parecer prévio, que versa sobre essa norma, ela trata de responsabilidade do profissional contábil, com ênfase, sobretudo, para a resolução CFC número 803 de 96, Código de Ética do Profissional Contador, e não dirigida diretamente ao gestor e nem este fato ter sido levado em conta para que o pleno julgasse a prestação de contas, não foi elemento de mérito, inclusive. No mais, por se tratar de cálculo atuarial, ou seja, previsão estatística, as provisões matemáticas elas não representam dívida fundada do município, pois elas não se coadunam com o conceito estipulado no artigo 98 da Lei 4.320 de 64. Ainda mais porque o próprio contador cancelou o valor correspondente às previsões matemáticas na dívida fundada do município no exercício subsequente, conforme demonstrado às folhas 45 e 47 do processo 5501 de 2007. Então, resta claro que a contabilidade, quanto a este aspecto, ela não retratou fielmente a realidade patrimonial do município. Do descumprimento do limite constitucional de educação, este sim, questão de mérito, e também dos 60% com pagamento de magistério. Ambos, as únicas duas questões que, a rigor, poderiam mexer, alterar o mérito de decisão anteriormente tomada por este tribunal. A defesa indica que o parecer prévio não especificou quais valores e projetos/atividades foram somados ao total dos gastos com ensino e tampouco aqueles que perfizeram o total deduzido, o que teria dificultado o exercício da própria defesa do recorrente. Excelências, tendo em vista que a prestação de contas, objeto de parecer prévio por este tribunal, é dever do gestor recorrente, ele tem a obrigação, a rigor, de elaborá-la e enviá-la ao Tribunal de Contas. Esta é a regra. No entanto, para que não restem dúvidas quanto aos valores utilizados, aqui eu junto a planilha, com a base de cálculo, com as informações retiradas da própria prestação de contas, folhas 21 a 24 e 27 a 29 do processo 4632 de 2006, do gestor, o que demonstra o descumprimento da exigência prevista no artigo 212 constitucional, que é aquele limite mínimo de aplicação de 25% na educação, ou lá no texto constitucional, no ensino. E aqui está a planilha, e pela planilha eu aqui reitero
que houve a apuração, ao invés de mais de 25%, mas apenas de 24,49%. Eu novamente aqui quero alertar que se fosse 24,99%, ainda assim não teria cumprido. E se há uma regra constitucional a ser cumprida, um parâmetro lá posto, não cabe a nós fazer esse tipo de concessão, apenas seguir o que está disposto em nossa regra maior. Do descumprimento, e aqui eu quero alegar que todas as informações aqui prestadas, elas constam da própria prestação de contas, de lá que foram tiradas, por isso que eu não vislumbro aqui qualquer dificuldade da defesa, mesmo porque quem elaborou e encaminhou as tais prestações de contas foi o próprio relator, desculpe, o próprio gestor. Descumprimento do mínimo de 60% com pagamento do magistério. Apelo ao defendente que consta a informação no balancete de despesa, onde se vê o registro da efetivação de contribuição patronal, regime próprio de previdência, na conta contábil 2229.03.00, no valor de cerca de R$ 156.669,50. E acostou o documento no intuito de comprovar o alegado. No entanto, Excelência, o balancete do mês de dezembro do Fundo de Previdência do município de Viçosa apresenta um valor menor, R$ 137.244,54, folha 6, processo 1875/2006, entre aspas, de contribuição patronal 60% regime próprio de previdência social, o que diverge do valor apresentado no balancete de despesa. Então, a instituição própria para receber e trabalhar com esses recursos é o Fundo de Previdência. Essas informações, entendam, a doutora Raquel, no último processo que trouxe, eu por um lápis esqueci, é fato que nós chegamos a encontrar uma prestação de contas, se formos realmente fazer as verificações que estejam ao nosso alcance, o mesmo número, a mesma soma que deveria repetir-se em qualquer dos demonstrativos, porque aí não há o que se interpretar, é aquele número, não existe meio número ou mais número, mas é aquele, nós encontramos valores diferentes quando é encaminhado prestação de contas, quando é enviado os demonstrativos mensais, quando é enviado SICAP e quando é enviado a STN, que nós vamos verificar no CIOP e, no mais, nas próprias informações, quando as prestações de contas elas não são feito pedido para que nós consideremos a inicial e fiquemos com a mais nova que ele tenha mandado. Eu, em regra, não substituo, junto nos autos e peço que faça análise conjunta, mesmo porque tenho certeza que algum dos colegas aqui da auditoria já deve ter enfrentado algo nesse sentido. Mais de um calhamaço contábil de prestação de contas para analisar. Então, são situações que nós temos que verificar. E com base na documentação constante dos autos, apesar do princípio da verdade real material, nós não temos como simplesmente desconsiderá-la, fechar os olhos a esta documentação. Levando em consideração a informação prestada pela autarquia previdenciária, o município descumpriria, sim, Excelência, a regra do artigo 60, 12 do ADST, da Constituição Republicana de 88, assim como disciplina também o artigo 7º da Lei Federal em vigor à época, 9424 de 96, e aqui tem uma planilha demonstrativa deste valor, onde apenas se constatou a aplicação de 59,60%. E essas informações foram tiradas da onde? Da própria prestação de contas, elas são encaminhadas pelo gestor. Ainda quanto às com exceção dessa, evidentemente, verificada no balancete de dezembro do Fundo de Previdência do município de Viçosa. Excelências, os balancetes, os balanços, eles se comunicam.
Tem situações, eu posso citar aqui um exemplo muito rasteiro, muito simples, quanto à arrecadação de receitas. A mesma arrecadação de receita que consta no balanço orçamentário tem que constar na DVP, tem que constar no balanço patrimonial. Se há diferença, alguma coisa está errada. Então, os demonstrativos se comunicam. Então, a situação é de muito fácil verificação quanto a isso. E é o exemplo mais comum, mais que você, quando está nas cadeiras do curso, olha, como parece, são idênticos, não é que se comunicam. É justamente para se verificar se aquilo que foi feito em um tem validade. No mais, Excelência, ainda quanto às várias alegações recursais, as únicas que adentravam do método deliberado pela Corte de Contas foram relativas aos itens 19 a 22, que são essas despesas em educação. Que na essência do procedimento, aqui a palavra que eu troquei aqui o voto, que não tinha a essência, aqui ele colocou, que na essência do procedimento originário, e novamente aqui evidenciado, não apresentaram nem contradições, nem omissões, nem obscuridades. Portanto, permanecendo, mesmo após as justificativas, os pontos de reprovação do parecer prévio emitido por este colegiado. É, evidentemente, a exceção da discussão do prazo laboral, da tempestividade da defesa do relator, que aqui rendo, que assiste razão ao relator, não, gestor, ao recorrente. Diante do exposto, Excelência, eu trago voto no seguinte sentido: conhecer os embargos declaratórios apresentados pelo gestor e, no mérito, pelo provimento parcial das alegações do recurso, acolhendo apenas o constante do item 7, que é a questão desse debate da tempestividade da defesa. No mais, manter a recomendação da Câmara Municipal pela reprovação e rejeição das contas, nos pontos em que foram meritórios para a questão, para a deliberação deste plenário. A não comprovação das despesas com recurso do salário da educação, o descumprimento do limite condicional mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino, o descumprimento da aplicação mínima dos 60% em verba do Fundef, na remuneração do magistério, cientificá-lo do inteiro teor deste voto e ou da deliberação plenária, encaminhar a cópia desta decisão à Câmara Municipal de Viçosa, visando a continuidade da regular tramitação do julgamento das contas do recorrente, solicitar também à Câmara que nos informe o resultado, inclusive aqui, evoluindo, como aqui nos brindou a professora Raquel, da necessidade também do Poder Legislativo dar ampla divulgação a esses instrumentos, seguindo as regras da transparência, tal qual posto, inclusive na LRF. Da publicidade da presente decisão para que se revista seus efeitos legais e anexar estes autos ao processo 4632 de 2006, que é o processo originário de prestação de contas. Excelência, esse é o meu voto que submeto ao descortino de Vossas Excelências. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheira substituta, doutora Raquel. Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o voto do relator, inclusive até porque toda a documentação, com as memórias de cálculo e as planilhas, estão nos autos. Então, as alegações, inclusive recebi um memorial aqui, não parecem ter aderência com o fato, com o relator. Aprovado o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhora presidente, sendo assim, a minha pauta adiada está encerrada, não tem mais nenhum processo para hoje. Muito obrigado, senhores. Estou faltando só uma parte, corrigida, está maiúscula. Pela ordem, para relatar, a conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, todo membro do Ministério Público de Contas,
Tenho para relatar o processo TC 11.781/2015, que trata de uma representação. Trata o presente processo de ofício encaminhado a esta Corte pela Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, que traz cópias de sentença proferida em reclamação trabalhista, ajuizado por José Cícero de Lima, em face do município de Barra de Santo Antônio, para a adoção das providências cabíveis, considerando que restou evidenciada a contratação sem prévio concurso público. Os autos relatam, em síntese, que a reclamante teria sido contratada sem prévia aprovação em concurso público. Por tal razão, a juíza da Vara do Trabalho em São Luís do Quitunde declarou o contrato de trabalho nulo e o ente público foi condenado a pagamento de diferenças salariais com relação ao salário mínimo e FGTS de todo o contrato e o salário atrasado de outubro de 2014. Os autos foram inicialmente encaminhados à presidência, que, por meio do despacho de ordem, encaminhou-os ao gabinete do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Em seguida, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer 1832/2017, segunda Procuradoria de Contas, opinando pelo conhecimento da presente representação, a intimação do município de Barra de Santo Antônio para que remeta toda a documentação relativa à contratação e pagamento do ex-servidor José Cícero de Lima e para que informe sobre a existência de outros servidores contratados a qualquer título sem concurso público e, em caso positivo, trazendo toda a documentação correspondente. A intimação do gestor à época para que preste esclarecimentos acerca dos ilícitos relatados. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, foi remetido a este Tribunal de Contas. Eu vou aqui fazer a leitura breve do parecer 1832/2017 da segunda Procuradoria de Contas, que foi ofertado nos autos. Foi remetido a este Tribunal de Contas ofício oriundo da Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, por meio do qual se remete cópia de sentença exarada em processo trabalhista, em que litigaram José Cícero de Lima e o município de Barra Santo Antônio. O pronunciamento judicial em questão reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, identificando ainda que a contratação se deu em violação à regra do concurso público, que caracteriza ilícito administrativo de interesse dessa Corte de Contas. A sentença em tela, além de reconhecer o vínculo, condenou o ente ao pagamento de FGTS de todo o contrato, de 1º de fevereiro de 2010 a 31 de outubro de 2014, a 31 de outubro de 2014. Quando da liquidação da sentença, a incidência ainda de juros e correção monetárias, valores esses que não são devidos quando da contratação de servidores públicos mediante concurso público, o que importa no reconhecimento de dano ao erário, visto que o município foi compelido ao recolhimento de valores que não lhe caberiam caso o gestor não tivesse atuado de modo indevido. Aqui o colega faz referência a dispositivos do regimento interno do tribunal que estabelecem um rito de apuração de denúncia e representações que eu vou me abster de ler. Quanto ao ponto destacado relativo aos requisitos de mérito da questão trazida ao conhecimento do tribunal, há lastro fático suficiente a se afirmar ter havido atendimento à dicção da norma supratranscrita, que são as normas regimentais que tratam das representações. A conduta trazida ao conhecimento do tribunal é precisa e foi objeto de pronunciamento judicial havido nos autos de ação trabalhista, já com trânsito em julgado, que reforça a verossimilhança quanto ao ilícito perpetrado. Sendo assim, necessário que se intime o gestor à época para que preste seus esclarecimentos, assim como se requeira junto ao município de Barra de Santo Antônio para que informe sobre a existência de outros servidores contratados a qualquer título sem concurso público. Necessário também que toda a documentação relativa à contratação do ex-servidor José Cícero de Lima seja remetida. Além de se averiguar com oportunidade para contraditório a contratação indevida, situação que pode ocasionar, entre outras consequências, a imposição de multa ao gestor responsável, deve ser aferido também se o dano ao erário se resume ao valor da condenação trabalhista, que se deu no montante de R$ 3.000, valores de abril de 2015. Ante o exposto, o Ministério Público requereu o recebimento da representação nos termos dos artigos 192 e 193 do Regimento Interno deste Tribunal, a intimação do município de Barra de Santo Antônio
para que remeta ao Tribunal de Contas cópia de toda a documentação relativa à contratação e pagamentos do ex-servidor José Cícero de Lima, inclusive aqueles relativos ao pagamento da condenação sofrida pelo município de Barra Santo Antônio na Justiça do Trabalho, bem como para que informe sobre a existência de outros servidores contratados a qualquer título sem concurso público, trazendo a documentação comprobatória correspondente. A intimação do gestor à época para que preste seus esclarecimentos acerca dos ilícitos trazidos a conhecimento da Corte e que, posteriormente, o feito tramite junto aos órgãos de instrução deste Tribunal de Contas, indo subsequente à auditoria e, por fim, que retorne ao Ministério Público para parecer de mérito. É essa a manifestação, senhora presidente. Com a palavra, doutora Raquel. Dando seguimento, senhora presidente, eu peço vênia para não ler o que está aqui posto sobre a competência e a respeito da admissibilidade, informo que o signatário é parte legítima para comunicar, para representar o Tribunal de Contas, a irregularidade que ele informa, que ele aponta, é de competência desta Corte em apurar e que ele traz os indícios da irregularidade que ele relata. Passo a análise. A contratação mediante concurso público é a regra na administração pública. Assim, estabelece o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E aqui eu transcrevo o artigo 37, inciso 2º, que eu também peço vênia para não fazer a leitura, visto que é um dispositivo de amplo conhecimento de todos nós. Excepcionalmente, a lei estabelecerá casos de contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A decisão proveniente da Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, trazida aos autos, corresponde a uma condenação do município de Barra de Santo Antônio por contratação irregular para provimento de cargo sem a devida realização do concurso público. Segundo consta nos autos, o reclamante teria sido contratado no início de 2010 para exercer a função de gari, permanecendo até o final de 2014. A sentença apresentada a esta Corte aponta que o município negou a prestação de serviço, limitou-se a alegar que houve apenas prestação de serviço de natureza civil. Considerando a confissão ficta do preposto município e as provas testemunhais colhidas, decidiu a juíza competente para julgamento do feito por declarar nulo o contrato de trabalho discutido, determinando o pagamento de diferenças salariais comprovadas e o fundo de garantia por tempo de serviço devido. A súmula em que se fundamenta a decisão traz a seguinte redação. Súmula 363 do TST. Contrato nulo. Efeitos. A contratação do servidor público após a Constituição Federal, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º, somente lhe conferindo o direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito do FGTS. Em caso de contratação irregular, o gestor público à época deve ser responsabilizado pelos valores suportados indevidamente pelo município. Nesse caminho, tem-se que a Resolução Normativa 3 de 2001 prevê nos artigos 192 e 193 que as representações encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas deverão preliminarmente observar procedimento específico no que concerne à admissibilidade do pleito. Conforme previsão regimental, o juiz da admissibilidade dar-se-á através de decisão do Tribunal Pleno após oitiva do Parquet de Contas, mediante análise sumária dos fatos e provas oferecidos. Diante dos elementos apontados e consoante documentos acostados na representação, verificam-se indícios de irregularidades e ilegalidades suficientes a recomendar a apuração do feito. Feita essa análise, conclui-se face à admissibilidade da presente representação pelo seu conhecimento para a consequente realização das diligências especificadas a seguir. E aqui, o meu voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer da representação para apurar os fatos relatados na forma dos artigos 190 e seguintes do nosso regimento interno, citar a senhora Maria Cícera Mendonça Casado, prefeita do município de Barra Santo Antônio à época, para que no prazo de 15 dias apresente sua defesa acerca dos fatos em discussão, contendo necessariamente os seguintes documentos, informações e esclarecimentos. Se há, no município, servidores e empregados públicos contratados sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, informando, em caso positivo, a qualificação completa dos respectivos contratados atualmente em exercício. Desculpa, senhora presidente. Citar a senhora Maria Cícera para que se manifeste no prazo de 15 dias. Intimar a senhora Emanuele Corado Acioli de Moura, atual prefeita do município de Barra Santo Antônio, para que informe no prazo de 15 dias
as seguintes informações e esclarecimentos. Se há no município servidores e empregados públicos contratados sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, informando, em caso positivo, a qualificação completa dos respectivos contratados atualmente em exercício, relação contendo o nome e qualificação completa dos servidores e empregados públicos afastados ou demitidos pela atual gestão em razão de não terem ingressado após aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, relação contendo o nome de todos os servidores / empregados públicos municipais, indicando nome, CPF, cargo ocupado e forma de ingresso, se foi concurso público, processo seletivo simplificado ou outro. Relação completa das ações ajuizadas na Justiça do Trabalho em face do município que versem sobre pedido de verbas salariais e ou indenizatórias pelo exercício de função pública na administração municipal, sem a prévia aprovação em concurso público, informando o nome do reclamante e a fase atual do processo. E cópia do contrato de trabalho e respectivos pagamentos efetuados para o reclamante no processo, e aqui eu coloco o número do processo, ajuizado por José Cícero de Lima. Determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações, após o cumprimento de todas as medidas elencadas, e dar publicidade da presente determinação e ciência imediata desta decisão aos interessados. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro substituto Tuto Alberto. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, vai só fazer uma correção, eu trago para poder fazer a assinatura e não tem mais nenhum outro processo, senhora presidente, para a sessão de hoje. Pela ordem, conselheiro substituto Tuto Alberto. Sim, pauta para hoje, senhora presidente. Encerrada a pauta desta sessão, passamos às explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Presidente. Com a palavra, doutor Alberto. Desculpe, na verdade eu fui incorreto na minha afirmação. Tem a pauta para hoje, porém, como não me foi informado que não haveria sessão hoje, eu não finalizei alguns processos. Na realidade, é uma retirada de todos os processos de pauta para hoje, pelo menos oficialmente. Adiar? Não, retirar de pauta. Mas não teve pauta. Na verdade, não houve pauta. Não teve, pauta, né? não teve então, por motivos... Não tem publicação. É porque eu estava em viagem e assim me informaram, né? Tá ok, pronto. Tá. Senhor presidente, Com a palavra, doutor Enio. já que vamos ter que esperar o voto da conselheira Ana Raquel para a assinatura de Vossas Excelências, e diante da matéria que foi tratada aqui agora, eu queria fazer uma sugestão a este tribunal, à presidência, para que comecemos a fazer uma auditoria nas folhas de pagamento dos municípios alagoanos. A gente não é a primeira vez que vem processos de comunicação do TRT a este tribunal. No Ministério Público temos outros expedientes nesse mesmo sentido, e que me parece que essa conduta de contratação ilegal por parte dos municípios, ela é recorrente em vários, em todas as regiões do estado, seja municípios de grande porte, seja municípios de pequeno porte. E as despesas com o pessoal do município, muitas vezes, elas extrapolam até os 60% do limite legal, do limite da LRF. Então, eu penso que o tribunal deveria começar a fazer uma atuação de fiscalização no sentido de verificar a fidedignidade dos dados que são utilizados para compor esse limite de despesa de pessoal. E para fazer isso, o tribunal precisa fazer uma auditoria nessas folhas de pagamento, fazer um levantamento, vamos dizer, o município informa que está gastando, o Poder Executivo, vamos dizer que esteja dentro do limite, ele informa que está gastando 54% com despesa de pessoal. Desses 54%, vamos pegar a folha do município e verificar quantos são servidores concursados, quantos são comissionados, quantos são contratos temporários, quantos são contratos ilegais. Eu falo isso porque o município de Maceió, que é o maior município do estado, agora ainda em 2014,
eu tive uma situação na Secretaria Municipal de Assistência Social que a Secretaria não tinha nenhum servidor concursado. Eram 2 comissionados, o secretário e o secretário adjunto, e 1.300 servidores precarizados, que foram, vamos dizer assim, incorporados ao município, porque o